crescimento na vida daquele converso foi Deus. Então a obra, se alguém ganha alguém para Cristo e o outro fica através de uma palavra, de um ânimo, agora Paulo está dizendo, não importa, o que importa é quem deu o crescimento, porque é Deus que opera em todos. Então isso é que é importante. Então hoje, e é por isso que essa lição é muito prática, iniciamos no dia a dia, não é algo que ficou lá distante, é algo que ficou e que está enraizado no seio da igreja hoje. Então é importante que eu e você tenhamos entendimento acerca disso. Amém? Eu vou pular vou falar só algo aqui do comentário que diz assim, no primeiro parágrafo, o primeiro ponto diz assim: os rumos que o cristianismo contemporâneo tem tomado são preocupantes e decepcionantes, pois a igreja não existe para fracassar. Então, os rumos, o que o autor coloca aqui nas entrelinhas, para eu e você entendermos, é que o rumo que o cristianismo, a qual nós temos sido levados, está tomando um rumo de fracasso. Por que fracasso? Porque é uma igreja que não tem como base firmeza na rocha que é Jesus. Se esquecem dos preceitos bíblicos, da direção de Deus, essa igreja está fadada ao fracasso. E isso não quer dizer, não estou falando da igreja placa X ou placa Y, não. Estou falando da igreja mística, a qual não está enxertada em Cristo. Então é importante que eu e você venhamos rever, meus amados irmãos, a nossa conduta. Eu tenho lido algumas coisas acerca de alguns assuntos que tratam da igreja do século XVI, do início do protestantismo. Quantas lutas aqueles irmãos, aqueles homens de Deus vivenciaram, mas que também passaram por esses momentos de heresia, de um cristianismo voltado muito mais às coisas mundanas, mas que também enfrentaram, aqueles que genuinamente enfrentaram o mundo, eles venceram. Venceram de que forma? Foram alcançados por uma inabalável, independente das circunstâncias, enfrentaram a fogueira, enfrentaram a perseguição, e muitas das vezes, amados irmãos, sem terem perspectivas de uma vitória física, de uma vitória secular. Hoje, quando a gente fala, trata de culto de vitória, nos esquecemos que a vitória do crente, amados, não pode estar arraigada do mundo, mas as coisas espirituais. Mas nós estamos muito mais focados nas coisas naturais, porque crente que tem vitória é crente que tem bênçãos financeiras, é crentes que tem bênçãos, sabe, de todas as áreas, menos, e muitos esquecem que a maior bênção é ter Deus e viver em Deus. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês vão pedir o que quiser e eu vou vos conceder. Então é interessante que nós estejamos, mas para isso, amados irmãos, precisamos viver Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, as demais coisas. Quando fala em buscar a primeira coisa, sempre é mais difícil, porque
relacionamento firme com Deus. Mas eu quero seguir à frente, porque senão é um outro assunto muito importante. O primeiro tópico fala da perda de identidade. O crente não pode, a igreja, e agora eu vou falar, irmãos, vamos falar de instituição mesmo, de uma igreja institucional, aonde os irmãos congregam, aonde os irmãos vêm, aonde os irmãos se abraçam, aonde os irmãos saudam uns com a paz do Senhor. Vamos falar disso, mas entendendo primordialmente que esta igreja, a igreja de Deus, ela é divina. Como assim? Não é uma instituição humana apenas. Ainda que em nossos dias isso seja ignorado por muitos. O que é isso, ignorado por muitos? Muitas pessoas pensam que a igreja de Deus, ela é apenas física, que precisa ser vista, que precisa ser tocada, que precisa ter uma placa na parede, que precisa ter um templo grande. Tudo isso é importante, mas o que nós não podemos esquecer é que se essa igreja não estiver alicerçada e firmada em Cristo, se esquecer dos princípios de que a igreja não é humano, nós estamos fadados ao fracasso nesse aspecto. Um outro ponto é que ela é espiritual. 1 Pedro 2,5. Seu trabalho não é meramente humano ou social, mas tem implicações no mundo espiritual. Então a igreja, ela pode até ter um endereço, como nós temos aqui na Rua do Acre, 1418. Se você for lá na internet e procurar Assembleia de Deus de Anápolis, em Sergipe, você vai encontrar o endereço, você vai encontrar o site, você vai encontrar foto, ou seja, tem um local físico. Mas esse local não pode superar o local espiritual. Porque a localização geográfica aqui na terra, mas se eu não for localizado, se essa igreja, se essa comunidade de crentes não for localizada no céu, estamos perdidos. Estamos longitude, né? Que é o que nos localiza no globo. Mas, e quando fala, amados irmãos, do espiritual, aonde nós somos encontrados? Então a igreja pode ser uma igreja abençoadora na área social, pode tratar dos feridos, amar a alma, mas se o espiritual não estiver envolvido nisso, essa igreja está fadada ao fracasso, né? A ser colapsada. Você sabe o que é um colapso? Você sabe quando é que uma estrutura entra em colapso? É quando a sua base está totalmente desestruturada. É quando não há mais sustentação de algo. Ela entra em colapso e ela cai, porque não há uma base. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa estar bem abalizada na rocha que é Jesus. Então, a espiritualidade da igreja é imprescindível. Ela é santa. Ela é santa. Ela é santa. E eu quero ler aqui um versículo que encontra-se em 1 Coríntios, versículo está em Coríntios ao santificar santos com todos os que têm em Jesus Cristo, Senhor deles, e nós santa. Ela é separada com um propósito de trazer
santificação para Ele. Então é importante que eu e você com os padrões carcomidos dessa sociedade secularizada. Ela se mantém inabalável na sua missão de sal e luz deste mundo. E você entender isso, que a igreja ela é santa. Do mundo, constantemente. Sabe qual foi? Para a igreja dos e ela da era cristã, quando um homem chamado Constantino entende e une a igreja, e agora ele começa a obrigar todo mundo a ser cristão. Com isso, a igreja traz para dentro de si paradigmas, culturas, misticismos que perduram até hoje. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Então, por isso que a igreja precisa ser santa. Não se misturar no que diz respeito os dogmas do mundo, porque a igreja tem os seus próprios dogmas pela palavra. Um outro ponto importante é que ela é poderosa. A igreja de Cristo na terra, ela é poderosa. Lucas 10, verso 19 diz: eis que vos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará dano algum. Lucas, o Senhor Jesus não atua, amados irmãos, na Assembleia de Deus. A igreja, o não atua. Deus não atua nessas denominações. Deus atua na igreja dele, no povo dele. Deus não deu poder a uma placa, Deus deu poder à igreja. Quem é a igreja e vive em conformidade, ele pode estar aí sim, ele pode estar na Universal, ele pode estar na Quadrangular, na Assembleia, aonde quer que ele esteja, a igreja vai atuar com poder e autoridade por causa de Jesus e não por causa do nome da placa. Aleluias, glória a Deus. E ela é insubstituível. Não sou. Eu sou substituível. Não. Ela é necessária para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra, dos seus fiéis, daqueles que estão enxertados nele. Por isso que a igreja é tão importante. Nenhuma outra organização humana, por mais poderosa que seja, pode sublevar a igreja. Ela é única no mundo. Se uma igreja não possui ou perdeu estas características, ela deixou de ser autenticamente evangélica. Glória a Deus. Então, nenhuma instituição, irmãos, pode substituir a igreja do Senhor Jesus. Nenhuma. Seja, por mais ativa que essa associação, que essa empresa, que essa instituição possa ser importante para o mundo, ainda assim, somente a igreja de Cristo, somente o povo de Deus tem uma ação que o mundo não tem, é a de ser sal e luz na terra. Lembre-se disso. Glória a Deus. Um outro ponto que eu quero encerrar nesse ponto, depois nós vamos ter tempo para
estudar com mais afinco essa lição, porque ela é muito boa, ela não pode ficar para trás. Cinge sua doutrina. Uma igreja vai entrar em colapso quando ela transcinge sua doutrina, ou seja, ela negligencia, ela abre mão, ela deixa de lado os princípios bíblicos para viver a doutrina verdadeiramente cristã. Uma igreja não é como ela se autodefine, mas é o que as Escrituras definem sobre ela. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque define claramente o que é uma igreja e o que não é. Quando você olha para uma igreja e ela começa a se autodefinir, sem nenhum princípio bíblico, sem nenhuma visão daquilo que de fato é, daquilo que de fato ela nasceu para existir, melhor, ela existe na vida do povo, uma função, e essa função é salvar o perdido do seu pecado, da sua perdição. Então, o que é que a Bíblia define sobre uma igreja? Qual é a definição, irmãos? Hoje tem muito crente, tome cuidado com isso, meu amado. Tem muita gente abrindo a porta para toda e qualquer religião. Ele abre a porta para qualquer religião. E com a desculpa, muitas das vezes inocente, por ignorância, e muitas das vezes por negligência. Por quê? Ele diz e ele afirma o seguinte: quem vem trazer a palavra de Deus, eu abro a porta, porque Deus é um só. Essa é a desculpa. Sim, Deus é um só, verdade. Mas muitos são os evangelhos que estão sendo pregados. Evangelhos esses que não são, muitas das vezes, evangelhos genuínos, bíblicos, escriturísticos, que nos levam a entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí nós estamos abrindo as portas para essas pessoas e nos contaminam. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque senão eu ia me prolongar, mas vamos continuar. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. São as doutrinas, é a Bíblia que fundamenta a igreja. Logo, são as doutrinas bíblicas que embasam e normatizam toda a sua vida e trabalho. Eu vou entrar aqui num detalhe, irmãos, porque olha, vou dizer uma coisa para você. E aí entra a questão, por quê? Muitas religiões e muitas doutrinas, elas são fundamentadas na Bíblia, em um versículo, em um texto, e eles se apegam e se agarram àquilo, e querem levar você, através de um texto, agora a verter tudo aquilo que a Bíblia não diz ser, para aquilo que eles dizem ser, para atrair a mim e a você aspecto falacioso, mentiroso, porque nós não queremos conhecer a verdade. Como não queremos? Porque nós não estamos dispostos a amadurecer, como Paulo reclama com os coríntios, dizendo: eu não pude dar comida sólida a vocês, porque vocês não passaram da fase do leite. Vocês não conseguem digerir mais nada, ficaram no leite. Em outro versículo, o mesmo Paulo diz o seguinte: não fiquem nos velhos rudimentos. O que é que Paulo estava dizendo isso? E ele estava dizendo: não fiquem nos velhos rudimentos que foram
Cristo. Ele estava dizendo, é hora de vocês avançarem. Jesus ensinou que vocês precisam se arrependerem, mas vocês não podem o tempo todo viverem se arrependendo de volta em volta, de volta em meia, vocês estão se arrependendo. Não, é hora de vocês avançarem. Não é hora mais. Tem muita gente, irmãos, preocupados. Ele se batizou, ele reconheceu Cristo, e aí de repente ele começa mais uma vez, eu quero se batizar de novo. Como, meu amado irmão, se a Bíblia diz que há um só batismo, Deus, há um só Espírito que atua em todos. Então muitas das vezes nós estamos levando um padrão totalmente desconfigurado da realidade bíblica para analisarmos coisas que não. Um dia, uma senhora passou pregando aqui pelo bairro, uma seita da Deus Mãe. E sabe onde eles acharam o Deus Mãe? Na Bíblia. E queriam me convencer que estava na Bíblia. Eu disse, não, meu irmão, pelo amor de Deus, mude de assunto. Casse o que fazer. Sumiu, graças a Deus. Não floresceu. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o que nós estamos recebendo, com aquilo que está sendo enxertado em nós. Se você foi enxertado em Cristo, persevere. As doutrinas são as doutrinas bíblicas que embasam e normatizam toda a sua vida e trabalho. As doutrinas são a sua musculatura espiritual. Ou seja, se alguém não tem musculatura espiritual, ele está fadado a um colapso. A igreja está fadada ao colapso. Se essa igreja não tem firmeza, uma hora ou outra ela vai colapsar, ela vai ceder, ela vai cair. Por isso é necessário estarmos abalizados. Por isso, as escrituras nunca podem ficar fora da centralidade do culto e da igreja, seja através da pregação, do louvor, do testemunho ou do ensino sistemático. O certo é que uma igreja colapsará quando ignorar, substituir, relativizar ou adaptar o lugar da doutrina na sua relevância. 2 Timóteo 4:2. Irmãos, nós estamos querendo enfeitar os nossos púlpitos, enfeitar, para atrair não sei quem. A gente quer atrair com luzes, nós queremos atrair com escuridão, nós queremos atrair com tambores, nós queremos atrair com todo tipo de aparato que você tiver. Mas, amados irmãos, não tem nada que possa salvar um crente a não ser a sã doutrina. O jovem, o velho, a criança, ela pode vir para a igreja, ser atraída pelo barulho, mas ainda assim ela não é salva, porque ela vem para uma instituição humana. Enquanto essa pessoa não estiver atualmente em Cristo, ela vai ficar até na igreja, vai gostar do culto, vai gostar das luzes, vai gostar dos refletores, é muito bonito. Eu até tenho algumas coisas contra, outras a favor, entendo que isso é importante, embelezar, mas se isso for, irmãos, a base de uma igreja, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada, porque as pessoas não estão indo por causa de Cristo, estão indo por causa do relativismo que está acontecendo na igreja. Eu estou substituindo a doutrina, eu estou substituindo o culto de ensino por qualquer outra coisa, eu estou tirando a palavra de Deus do foco. O foco do crente, meu amado, é a palavra. Vocês já ouviram falar dos moráveis? Já? Os moráveis. Os moráveis no século 7, século 8, já durante a escuridão
do romanismo, eles começaram a se esconderem em cavernas, porque eles foram rejeitados como crentes. Eles eram crentes fiéis, e eles se escondiam em cavernas, se escondiam nos campos, nas florestas. E sabe qual era o que tinha para fazer? E quando ele tinha que ser pastor, ele passava 3 anos no campo missionário. Ele era treinado fora para depois pastorear. Sabe por quê? Porque a doutrina base daquele povo era a palavra. Hoje nós queremos estar balizados em louvores, em profecias. Nós nos apegamos tanto nas profecias que nos esquecemos da palavra. Profecias essas que às vezes não vêm de Deus. E esse é o nosso cuidado que devemos ter. Por isso, as escrituras nunca podem ficar fora da centralidade do culto e da igreja, seja através da pregação. Já falei isso aqui, né? O que ocorre hoje é exatamente isso. As doutrinas estão sendo levemente substituídas por arranjos teológicos e litúrgicos para atender demandas de um público ávido por agitação, delírio e frenesi. Isso é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito sério. Um público ávido por agitação, delírio e frenesi. O que me chama a atenção aqui é que o culpado disso tudo está acontecendo é uma coisa chamada crescimento. Estão buscando um crescimento através de um inchaço, aonde é mais importante que as pessoas estejam do jeito que tiver dentro da igreja, da forma que tiver, mas que não importa se ele está adulterando, se ele está prostituindo, se ele está roubando, se ele está, o que não importa, o que importa é que ele venha a oferta, é que ele traga o seu é que ele participe do louvor, é que ele tem uma eloquência muito faz que venha à igreja, para que as pessoas notem que aquela igreja cresceu. Mas e a qualidade dessa igreja espiritual? Aonde está? Lembre-se que no dia que Jesus pregava e a igreja começou a perder qualidade, a multidão foi embora. Vocês só estão aqui por causa do pão. João 6, leia. Foi embora. Quando aquele povo e Jesus perguntou: somente tu, Senhor, tem a palavra. Meus irmãos, Deus abençoe. Depois nós vamos dar continuidade, senão vai ficar muito tarde. E também nós tivemos algumas dificuldades aqui na internet, na transmissão, perdão, irmãos, gente pela internet, mas eu creio que isso vai se resolver a partir de quinta-feira, em nome de Jesus, vai estar tudo certo. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, bendizemos ao teu nome. Servimos a ti, meu Deus, por tua vontade e misericórdia, que a tua sabedoria e a tua justiça nos acompanhem diante das nossas vidas, diante das nossas falhas. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros. Senhor, que nós possamos ser como igreja, Senhor, firmes e santificadas no teu sangue. Meu Deus, despede o teu povo, guarda os teus filhos debaixo da tua potente mão, nos leve em paz, em segurança, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo o mal, em nome de Jesus, amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as doces e amáveis consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem...